Salve, salve galera! Aqui professor Guilherme Rezende e no vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês uma expressão utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ação penal 2668 da trama golpista. Ele utilizou a expressão juiz samambaia ao ser criticado pela defesa quando afirmou que ele havia feito muitos questionamentos ao longo da instrução do processo. E isso traz luz para discussão a respeito dos sistemas processuais penais, inquisitivo, acusatório, misto, que já foi objeto de cobrança em primeira etapa no Ministério Público do Mato Grosso do Sul e já foi tema de dissertação do Ministério Público Federal. Eu quero, antes de mais nada, convidar vocês a seguirem o canal do Estratégia Carreira Jurídica e ativar o sininho para novas notificações. Quando a gente fala em sistemas processuais penais, a gente pensa imediatamente naqueles três modelos possíveis: o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. E a adoção de um ou de outro sistema vai trazer implicações ou consequências importantes para o sistema processual penal, inclusive aí para a questão da gestão da prova, a iniciativa do juiz, a postura do juiz em relação às medidas cautelares e outras tantas implicações. Quero adiantar para vocês que não existe um consenso absoluto na doutrina em relação aos critérios que são utilizados para diferenciar um sistema de outro. Existe uma zona de consenso, mas existe uma ampla zona de dissenso. Parte da doutrina vai afirmar que a gestão da prova é um critério decisivo, outra parte vai dizer que não é um critério decisivo. E a gente vai trabalhar essas características principais desse sistema, de cada um desses sistemas, de acordo com a doutrina. Depois eu vou apresentar para vocês quais são os traços que compõem essa zona de consenso e as consequências daí advindas. Beleza? Então a gente começa falando um pouquinho a respeito do sistema inquisitivo. Nesse sistema inquisitivo, as funções de acusar e julgar estão concentradas na mão de uma única instituição. Então, quem acusa é a mesma pessoa que vai julgar. Como decorrência disso, eu não preciso de contraditório, eu não preciso de ampla defesa, porque a pessoa encarregada de julgar, ela já sabe muito bem os limites e as possibilidades da acusação que ela própria havia formulada. Além disso, nós temos um juiz inquisidor que participa ativamente da gestão da prova, em busca daquela chamada verdade real. Nós temos um sistema de provas que é tarifada, por meio da qual o legislador é quem vai dizer para nós quais são as provas admitidas e o peso que cada uma dessas provas tem na formação do convencimento do juiz. É como se nós tivéssemos um cardápio, de um lado a prova e de outro o valor que ela tem para que o juiz leve em consideração quando for proferir a sua sentença. O réu nesse sistema é objeto da investigação e também milita contra ele a presunção de culpa e não uma presunção de inocência. Ele já entra no jogo perdendo, devendo provar ao contrário a sua inocência. E finalmente, nesse sistema, nós temos a predominância da forma escrita e sigilosa. Em contrapartida, nós temos um outro sistema chamado sistema acusatório. Nele, as funções de acusar e julgar são separadas nas mãos de instituições diferentes. Nós temos um órgão que acusa e um órgão que julga. Já posso adiantar para vocês que nós temos essa característica no sistema processual pátrio, conforme Constituição de 1988, e item que foi reafirmado a partir do pacote anticrime no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Fala que nós temos uma estrutura acusatória. Nós temos o Ministério Público incumbido de acusar e o juiz encarregado de julgar. Além disso, nós temos contraditório e ampla defesa para possibilitar que ambas as partes possam participar ativamente da formação do convencimento do juiz. Nós temos aqui um sistema em que o réu é sujeito de direitos e é presumidamente inocente, exigindo que quem acuse demonstre o contrário. Temos também traços nesse sentido na nossa Constituição Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos, dizendo o seguinte: olha, o acusado é presumidamente inocente, cabendo a quem acusa o ônus de demonstrar quem é o culpado e por que ele é culpado. E aqui nós temos um juiz inerte
parte que vai ficar um pouco afastado da gestão da prova, deixando que as partes trabalhem na produção dessa prova. Inclusive aqui o ônus da prova, ele é dividido entre as partes. Quem acusa deve provar fato constitutivo do seu direito e quem defende fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Nós temos um sistema de prova pelo qual o juiz tem uma certa liberdade, a livre convicção motivada. Ele não está preso a critérios previstos em lei, ele tem, ao contrário, liberdade, mas ele tem o ônus de fundamentar a sua decisão para convencer o destinatário dela. Isso vem previsto no artigo 155 do nosso Código de Processo Penal. Finalmente, o processo é, em regra, público e oral. No último sistema, o sistema misto, nós temos uma combinação desses dois sistemas. Uma fase inquisitiva e a outra fase acusatória. Eu já dei várias dicas para vocês aqui e disse que o nosso sistema tem traços aí de um sistema acusatório. Isso vem desde a nossa Constituição Federal, passa aí por dispositivos do Código de Processo Penal. E aqui vem a grande pergunta. Isso é unânime na doutrina? E a resposta é não. Nós temos uma zona de consenso que vai dizer o seguinte, olha, o que nós temos de toda a doutrina como traços que realmente vão diferenciar o sistema acusatório do sistema inquisitivo? São duas características. A separação das funções de acusar e julgar nas mãos de instituições diferentes. E 2, a inércia da jurisdição. O juiz não pode começar nada de ofício. Ele precisa de ser provocado para iniciar aí a prestação jurisdicional. Todos os demais dados, eles são laterais e não são objeto de um consenso na doutrina. E o tema que talvez traga maior divergência está no tocante à gestão da prova. Por quê? Porque parte da doutrina vai dizer o seguinte, o juiz no sistema acusatório deve se posicionar de forma equidistante das partes e deve ficar inerte. O ônus da prova é todo das partes. O juiz não deve fazer absolutamente nada em relação à produção probatória. Outra parte da doutrina vai dizer o seguinte, o juiz pode sim produzir prova no processo penal, mas a sua atuação ela será sempre supletiva. Ela vai se dar para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E aí, essa parcela da doutrina vai dizer o seguinte, o juiz que absolve por falta de provas, julga mal, porque ele não entrega uma prestação jurisdicional adequada, cabendo a ele então atuar no sentido de produzir provas, mas não com o protagonismo que se atribui às partes, sempre de forma supletiva. Como, aliás, autoriza o artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal, e essa foi a leitura dada pelo STF quando apreciou a constitucionalidade do artigo 3º-A do CPP com redação dada pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Então nós podemos afirmar que nessa perspectiva o nosso sistema é um sistema acusatório, porque nós temos a função de acusar e julgar, uma entregue ao Ministério Público e a outra entregue ao Poder Judiciário. Nós temos a inércia da jurisdição, que é extraída a partir do artigo 2º do Código de Processo Civil, e nós temos aqui uma gestão das provas que é atribuída preferencialmente às partes. O MP deve provar fato constitutivo do seu direito e a defesa fato modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do artigo 156 do CPP. O juiz pode surgir, mas ele vai surgir de forma supletiva para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E é nesses termos que o ministro Alexandre de Moraes afirmou a expressão juiz samambaia, aquele juiz que é uma figura decorativa. Ele fica lá terceiro absolutamente imparcial e inerte, só observando a atuação das partes. Ao contrário, ele afirma que o juiz ele não deve ser uma samambaia no processo penal, mas ele pode atuar sim, sempre de forma supletiva, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E essa questão já foi objeto de cobrança no MP do Mato Grosso do Sul, em primeira fase, já foi objeto de cobrança no MPF, na prova dissertativa. E aí perguntava qual eram os traços característicos do sistema brasileiro. Então nós temos aí a função de acusar na mão do MP, a função de julgar na mão do juiz. Artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 92 também da Constituição Federal. Nós temos um sistema por meio do qual o juiz permanece inerte e deve ser provocado, tanto assim que o artigo 26 do CPP, que previa o procedimento judicialiforme, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Nós temos também a ideia de que o juiz pode participar de forma supletiva na produção ou na gestão da prova. Nós temos aí a vedação de que o juiz defira medidas cautelares de ofício. Ele precisa sempre da provocação da parte interessada.
Então, o juiz não pode impor tornozeleira eletrônica, não pode impor prisão, senão quando há requerimento da parte interessada. Além disso, e aqui nós temos uma situação inusitada, o juiz pode condenar mesmo que o Ministério Público peça a absolvição. Essa previsão vem lá no artigo 385 do nosso Código de Processo Penal e já foi apreciado tantas vezes pelo STJ, que afirmou o seguinte: o juiz pode sim condenar mesmo a despeito de pedido do Ministério Público, o que gera aqui para ele é um ônus maior de fundamentação, porque ele tem que ultrapassar aqueles requisitos, né, ou aquelas objeções propostas pelo Ministério Público. Então é isso, galera. Entenda de vez o que é este tal de juiz samambaia e quais as implicações disso a partir do nosso modelo de sistema acusatório. Eu deixo vocês aí com um grande abraço e votos de que continuem nos seus estudos. Não deixem de comentar aqui embaixo, pedindo temas, sugerindo temas para a gente abordar nos próximos vídeos. E até a próxima!